F-16 Block 50 do Chile versus Gripen EF do Brasil. No vídeo de hoje a gente vai ver um comparativo numérico com dados das fichas técnicas e também com algumas capacidades conhecidas dessas aeronaves. Mas antes, mais uma vez, eu tenho o orgulho de anunciar que este vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro de longa data, que é o game World of Warships. Esse é um excelente jogo de guerra naval gratuito para computador, com mais de 44 milhões de jogadores no mundo. São mais de 400 tipos de embarcações de várias classes no jogo, cada uma com suas características que vão desde contra-torpedeiros, que são os mais rápidos e ágeis, aos encouraçados, que são os mais resistentes, e tem até mesmo porta-aviões, e pelas imagens aí já dá para ver que os navios e também os efeitos climáticos são super detalhados e realistas. Então, se você procura um bom jogo de estratégia sem abrir mão da ação e de muitas explosões, World of Warships é o jogo certo para você. E além dessa grande variedade de navios, o jogo oferece ainda uma infinidade de armamentos entre torpedos, metralhadoras antiaéreas e até mesmo ataques aéreos comandados com os porta-aviões. E sem contar que o jogo permite vários tipos de personalização e upgrades, e com frequência novas missões vão sendo adicionadas. E o interessante também é que os navios são de diversas nacionalidades, e agora você pode jogar também com o cruzador brasileiro Almirante Abreu, e também dá para personalizar os outros navios com a camuflagem do Brasil. Então não perca tempo, faça já o download de World of Warships ali no primeiro link da descrição. E eu já vou deixar para vocês aí o código promocional ESTRONDO, que você pode usar então quando se registrar, e com ele você ganha o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com a camuflagem permanente da Ordem Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar os outros navios, além de 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Então faça já o download ali no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de World of Warships. Bom, e a gente até tinha visto esse comparativo aqui há uns 2 anos atrás, mas na época não se tinha tantas informações sobre o Gripen como a gente possui hoje. E aquele lembrete básico para quem critica esse tipo de comparativo numérico: a gente não vai entrar aqui em aspectos muito subjetivos, porque além também de ficar só na teoria, isso demandaria de horas e horas de vídeo, e no final das contas ficaria também mais no campo de suposições. Mas no geral esse comparativo vai ser bem abrangente, bem completo, e a gente vai abordar também boa parte dos aspectos e capacidades dessas aeronaves. Bom, e em primeiro lugar então fazendo uma apresentação básica dessas aeronaves, começando pelo F-16. Esse é um jato monomotor americano desenvolvido na década de 70 e que é um grande sucesso de vendas, com quase 5.000 unidades fabricadas, e com o passar dos anos muitas versões foram sendo produzidas. A Força Aérea do Chile utiliza a versão Block 50, que é uma das mais avançadas desse caça, utilizada por poucos países aliados dos Estados Unidos. E já o Gripen é um jato monomotor sueco desenvolvido na década de 80. As versões adquiridas pela FAB, mais conhecidas como Gripen NG e agora Gripen EF, são uma nova versão do caça original com muitos aperfeiçoamentos eletrônicos e até mesmo correções de aspectos negativos do caça original, como a capacidade de armamentos e o alcance. Eu vou usar um sistema de pontuação similar ao já utilizado em outros comparativos aqui no canal, e o vetor com o melhor índice no quesito recebe 1 ponto, e no caso de empate, nenhuma das aeronaves pontua. E os dados que a gente vai comparar aqui vão ser os seguintes: capacidade de armamentos, número de hardpoints, razão de subida, alcance máximo, teto de serviço, RCS, radar, combate além do alcance visual, combate dentro do alcance visual e dogfights, velocidade máxima, Super Cruise e custos por hora de voo. Então é um comparativo bem completo, e eu garanto que vocês não encontram nada parecido com esse comparativo no YouTube no mundo inteiro. E começando pela capacidade de armamentos, o F-16 se mostra superior, sendo capaz de transportar até 7.700 kg externamente. E já os dados do Gripen nesse ponto não são divulgados ainda pela Saab, mas o estimado é que fique entre 6 e 7 toneladas. Esse dado de capacidade de armamentos vem perdendo importância com o passar dos anos, já que, como a gente até viu naquele vídeo aqui recente do F-20, as armas têm se tornado cada vez mais eficientes, e mesmo numa configuração de ataque ao solo,
dificilmente um caça como o F-16 ou o Gripen vai decolar com mais de 4 ou 5 toneladas externamente. Mas de qualquer modo é sim um dado a ser considerado ao se comparar duas aeronaves. E já em relação ao número de pontos de armamentos ou hard points, o caça americano novamente leva a vantagem, possuindo 11 hard points frente aos 10 do jato sueco. E já quanto à razão de subida, a gente vê um empate com ambas aeronaves, sendo capazes de desenvolver uma razão de 50.000 pés por minuto. E esse é um dado importante, por exemplo, no caso de missões de interceptação aérea. Agora, quanto ao alcance, os dados variam muito de acordo com uma série de fatores, como configuração dos armamentos, tanques externos, altitude de voo e velocidade, entre outros, o que até dificulta uma pontuação justa nesse quesito. Por exemplo, a Saab divulga um raio de combate do Gripen em torno de 1.500 km, mas não fornece detalhes, como o perfil de voo, se é a baixa altura ou em altitude, nem mesmo a configuração dos armamentos, então fica bem difícil a gente chegar nesses valores de modo preciso. Mas de qualquer forma a gente pode dizer que esses caças certamente possuem valores bem próximos nesse aspecto, e não à toa os dois fabricantes divulgam um valor de 4.000 km como sendo o alcance máximo com tanques externos e em perfil de traslado. E já quanto ao teto de serviço, que é aquela altitude máxima que uma aeronave pode atingir e ainda manobrar com uma certa eficiência e sendo capaz ainda de manter uma certa razão de subida, o Gripen leva uma ligeira vantagem possuindo um teto de serviço de 52.000 pés, o que equivale a 16 km de altura, perante os 50.000 pés do F-16. E apesar da pouca diferença entre os dois, e também de muita gente achar que ele não é importante, esse dado tem sua importância em combate sim, e um exemplo disso é o alcance dos armamentos, que é maior à medida em que são lançados a grandes altitudes. E para vocês terem uma noção, um F-22 voando a 50.000 pés e a Mach 1.5 lançou uma bomba JDAM e atingiu um alvo a 39 km de distância. Agora falando de RCS, que em termos breves seria aquela refletividade da aeronave em radares inimigos, o Gripen leva a vantagem com um valor bem menor, o que significa que ele é mais dificilmente detectado por radares inimigos. E isso quer dizer que ele seria então detectado a distâncias menores do que o F-16, aumentando então as chances de sobrevivência em combate. E já em relação ao radar, o Gripen possui indiscutivelmente um sistema muito mais avançado que o do F-16, já que ele conta com aquela tecnologia de radar AESA, que equipam os caças mais modernos e que, além de ter melhorias significativas no alcance, ainda são mais resistentes a interferências e ainda podem atuar em conjunto com outros sensores da aeronave, naquela chamada fusão de sensores. E tendo como base os dados de alcance médio contra um caça de tamanho normal com RCS de 5 metros quadrados, o estimado é que o F-16 utilizado pelo Chile detectaria uma aeronave com esse RCS a cerca de 105 km. E já no caso do F-39, o estimado é que ele ficará em valores próximos ao radar do Eurofighter Typhoon, que tem um alcance de mais de 185 km nesse caso, já que aquele Gripen Demo, que já trazia várias inovações do Gripen EF em 2013, teria demonstrado um alcance superior a 150 km contra um alvo de 5 metros quadrados de RCS. É claro que esses valores são estimados, ninguém sabe ao certo os números reais, mas certamente não deve ficar muito fora disso aí. E isso também varia com uma série de fatores, como por exemplo as interferências daquela chamada guerra eletrônica, entre outros fatores. Mas a superioridade do radar do Gripen EF é realmente indiscutível. E em relação ao combate BVR, que é aquele além do alcance visual e que é travado a dezenas ou até mesmo centenas de quilômetros, é muito importante a combinação entre o radar e o RCS da aeronave, já que só ter o melhor radar ou o menor valor de RCS por si só não significa vantagem absoluta, sendo então mais importante um bom equilíbrio entre os dois fatores. E nesse ponto, como a gente viu aqui, o Gripen é muito superior ao F-16, já que além de possuir um radar melhor e com mais alcance, ele ainda tem um valor de RCS mais discreto. E para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, considerando o RCS frontal e o radar de cada aeronave,
a gente pode estimar que o Gripen detectaria o F-16 a mais de 100 km, enquanto que o caça norte-americano seria capaz de enxergar o Gripen a cerca de 40 ou 50 km. É claro que o uso de armamentos externos aumentaria esses valores, mas só para vocês terem uma dimensão desses números. E também não adianta detectar uma aeronave e não ter mísseis com alcance suficiente para usar. O Gripen vai utilizar aquele míssil Meteor, né? A FAB já encomendou 100 desses mísseis e no aspecto geral ele é superior ao AIM-120 na versão C7 que os chilenos utilizam, já que ele tem mais alcance e também é compatível com novas tecnologias como o chamado Data Link bidirecional. E com esse recurso o míssil vai recebendo atualizações constantes sobre o alvo. E para vocês entenderem melhor o que isso significa, a gente tem que entender primeiro o funcionamento tradicional de um míssil de longo alcance. Depois de disparados, esses mísseis seguem em uma rota pré-calculada. O radar desses mísseis tem um alcance bem pequeno, e só quando eles já estão ali bem próximos do ponto onde eles calcularam que estariam dentro desse alcance, é que eles acionam o radar e procuram a aeronave inimiga. Só que eu nem preciso dizer que esse é um sistema bem suscetível a falhas, já que qualquer desvio do inimigo já pode colocar ele fora da rota do míssil. E em mísseis mais modernos, como o Meteor e até mesmo as versões mais avançadas desse míssil AIM-120, esse link de dados elimina então essa chance de erro, já que se o inimigo mudar a rota, o avião lançador do míssil vai enviar essas atualizações e o míssil vai fazer essas correções. Então é um sistema que torna o míssil quase que infalível. Então esses fatores que eu mencionei, a relação radar RCS e o míssil Meteor, dão uma boa vantagem ao Gripen na arena além do alcance visual. Bom, então em combate BVR o Gripen é melhor, e já em relação à chamada arena WVR, que seria o combate dentro do alcance visual, e o chamado Dogfights, nesse caso existem também vários fatores que podem influenciar em quem tem mais chances, e entre esses fatores a gente pode citar a manobrabilidade, aquela chamada relação empuxo-peso, e também os mísseis e sensores empregados, como o uso daqueles capacetes com mira integrada, que são aqueles que permitem o disparo mesmo fora da linha divisada da aeronave, usando o movimento de cabeça do piloto. Quanto à manobrabilidade e relação empuxo-peso, os dois caças são bem similares e não há um consenso entre qual dos dois caças é o mais manobrável, mas os F-16 chilenos ainda não obtiveram até hoje a integração de capacetes com mira, que é atualmente um grande diferencial em combates a curtas distâncias, sendo até mais importantes do que a manobrabilidade, o que dá então uma vantagem indiscutível ao Gripen também nesse tipo de combate. Em relação à velocidade máxima, as duas aeronaves possuem praticamente o mesmo índice de Mach, mas o F-16 leva uma pequena vantagem, sendo capaz de voar a Mach 2.05 frente ao Mach 2 do Gripen. E só uma observação é que essa velocidade máxima do Gripen não é de mais de 2.400 km por hora, como tem se divulgado por aí, já que, como eu sempre falo aqui, a conversão de Mach para quilômetros por hora varia com a altitude e a temperatura. E nesse caso então seria algo em torno dos 2.070 km por hora a 40 mil pés. E falando em velocidade, um outro fator de grande importância na guerra aérea moderna é o chamado Super Cruise, que seria a capacidade de um jato de se manter em voo supersônico sem a necessidade do uso de pós-combustores, que são como uma força extra que os motores podem desenvolver, e como o próprio nome sugere, é um recurso que injeta combustível em um estágio após a queima, após a combustão, e que gera aquela famosa língua de fogo ali atrás da aeronave. Mas isso também gasta muito combustível e pode ser usado só por breves períodos em situações bem específicas, e nesse ponto só o jato sueco possui essa capacidade então de voar supersônico sem o uso de pós-combustores. E isso pode até parecer não ter tanta importância assim, como a gente até viu aqui recentemente, a velocidade não é mais tão primordial assim em combate na atualidade, mas um caça que pode se manter em velocidades mais altas pode também adicionar mais energia aos armamentos quando são lançados, como a gente viu agora há pouco, e isso também pode ser importante em território hostil, já que quanto mais veloz, menor o tempo de missão e de exposição às defesas inimigas.
E para finalizar, em relação aos custos operacionais, os números variam um pouco de acordo com as fontes, mas o jato sueco vem sendo continuamente apontado como sendo o caça mais econômico da atualidade. Então, com isso, a gente tem um resultado de 7 pontos para o F-39 e 3 pontos para o F-16, além de 2 itens com empate. E a gente pode atribuir essa vantagem em grande parte à ótima relação radar-RCS, além de outros aspectos mais atuais, mais modernos, como a capacidade de supercruise e custos operacionais. O F-16, apesar de toda a sua imponência, com o nome já consagrado e um longo histórico operacional de combate, até leva vantagem na capacidade de armamentos e seus 11 hardpoints, que é também um número expressivo, acaba perdendo ali nos fatores mais tecnológicos e mais atuais. E como eu falei lá no início, esse comparativo é mais numérico, mais objetivo, e a gente sabe que existem sim outros aspectos como aviônica, variedade de armamentos, pacotes de interferência eletrônica e autodefesa, capacidade de guerra centrada em redes, datalink, entre outros. E a gente precisaria então de um vídeo de horas de análises e no final das contas ficaria também apenas no campo teórico. E mesmo assim o caça sueco seria superior na maioria desses aspectos que eu mencionei agora, já que ele possui uma suíte de aviônicos e guerra eletrônica muito mais avançada, até por se tratar de uma aeronave mais moderna. Bom pessoal, por hoje era isso, espero que tenham gostado. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. O link também está ali na descrição. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!